Vamos ler Lucas capítulo 7, a partir do 11º versículo. Eu farei a leitura responsiva na nova versão transformadora, e você poderá acompanhar comigo a sagrada palavra que nos diz assim, Lucas 7:11. Logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. O que Jesus disse para essa viúva? Vamos falar juntos? Não chore. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia de Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Você pode mais uma vez orar comigo? Uma oração honesta, uma oração franca, pedindo ao Senhor: Senhor, fale mais uma vez comigo. Senhor, o meu coração tem sido bombardeado com tantos testemunhos. Gente que encontrou a razão de viver na presença do Senhor. E eu desejo também ter essa experiência que estes irmãos e irmãs acabaram de expressar. Fale comigo, Senhor, toque no meu coração. Eu sei que se o Senhor tocar no meu coração, coisas inimagináveis para mim ocorrerão. Pedimos, Pai, a intervenção direta do Senhor sobre o meu coração e sobre o coração de cada um de nós que estamos conectados a este lugar. Fale conosco, é o nosso mais premente clamor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Lemos um episódio de uma situação em que Jesus ressuscitou o filho de uma mulher viúva. Jesus estava em pleno movimento com os seus discípulos, e depois de passar por Cafarnaum, Jesus, ele ali, vivendo uma experiência em que ele atende um importante oficial romano, ele passa então a caminhar com os seus discípulos para a direção de uma pequena e modesta cidade chamada Naim. Naim era uma cidade que tinha pouquíssima expressão na época de Jesus, no contexto geográfico da realidade social de Jesus. Praticamente, em nenhuma outra parte da Bíblia menciona-se com clareza a cidade de Naim, porque Naim, de fato, não tinha muita expressividade. Naim não era uma cidade que fazia parte de uma rota comercial importante, não era uma cidade pertencente a uma região rica. Alguns especialistas, inclusive, dizem que a experiência do profeta Eliseu com a mulher sunamita aconteceu no contorno ou no entorno dessa cidade chamada Naim. Se você conhece um pouco a Bíblia, você já deve ter escutado a experiência em que o profeta Eliseu, ele conviveu com uma viúva, a viúva sunamita. Se você não é muito familiarizado com a Bíblia, talvez você não identifica esse contexto. Mas é uma experiência que está descrita no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Ali fala de um período de muita fome, possivelmente nessa região de Naim, onde muitos anos depois Jesus viveu a experiência com os seus discípulos. E o texto diz que este lugar
foi marcado por milagres. Deus operou milagre de sobrevivência lá atrás com esse profeta chamado Eliseu, na casa dessa viúva sunamita. Essa é uma das poucas experiências que a Bíblia traz deste lugar chamado Naim. Algo curioso também sobre a região de Naim é que essa cidade ela era reconhecida por ter muitas cavernas. Interessante que a maior parte dessas cavernas que estavam ali no entorno e na realidade própria de Naim, eram utilizadas para sepulcros. Ou seja, Naim era um lugar muito famoso por armazenar cadáveres. Era uma espécie de uma cidade-cemitério. Por destino divino, Jesus e o seu grupo apostólico estavam, a partir de Cafarnaum, numa caminhada que desembocou na cidade de Naim. Jesus passou por um lugar onde o cheiro lembrava a morte. Jesus chegou num lugar que o contexto central era a morte. Muitos anos depois de Eliseu, depois de uma experiência em que a morte predominava sobre o profeta Eliseu e a família da sunamita, olhamos para a Bíblia e vemos Jesus voltando para este lugar de morte. Um lugar onde a fome, um lugar onde a doença, um lugar onde a morte predominava-se. O fato é que a região de Naim estampava a morte, em todos os sentidos, inclusive em sua própria arqueologia, porque Naim era conhecida por ter muitas cavernas mortuárias. Quando Jesus passa por essa região com os seus discípulos, passa por essa cidade com os seus discípulos, eles se deparam com uma festa? Não. Se deparam com um cortejo fúnebre. Eles visualizaram logo no portal da cidade uma cena muito triste. Uma viúva que estava enterrando o seu único filho. Diante dessa cena, o texto diz que Jesus sentiu profunda compaixão. Versículo 13. A Bíblia diz que Jesus se aproximou do corpo, ele foi se introduzindo no meio da multidão, se acotovelando ali e chegou perto do corpo. O texto diz que quando Jesus se aproxima, toca ali no caixão, a procissão para. Numa cena improvável, o texto diz que Jesus olhou para o corpo do menino e disse, versículo 14, o texto que nós acabamos de ler, levante-se. E segundo o texto, imediatamente, ao som da voz de Jesus, aquele jovem se levantou e começou a conversar. E em seguida, ele foi devolvido para a mãe. Se você, percebeu que essa experiência, ela nos traz uma mensagem de esperança. Eu quero, a partir desse tema, a voz da esperança, convidar você a uma reflexão profunda sobre a voz da esperança que ecoa neste lugar agora. Podemos perceber nesse enredo de Jesus com seus discípulos que se apresenta diante de nós duas grandes multidões. A primeira multidão era a que não tinha esperança. E eu quero que você anote, em primeiro lugar, que havia uma multidão que não tinha ainda encontrado-se com uma boa razão para crer. A primeira multidão que a experiência nos traz é de uma multidão sem razão para crer. Havia um grupo de pessoas que estava habitando num lugar de morte, mas não apenas habitava num lugar reconhecidamente como um lugar de morte, mas também estava ali, especificamente, conduzindo um morto para um enterro.
Aquele grupo estava, no momento que Jesus e seus discípulos chegaram na cidade, cabisbaixo. Aquele grupo estava movido por um sentimento de dor, de choro, de tristeza. O cenário daquele momento era um cenário de incredulidade. Não havia crença, não havia esperança, não havia ânimo algum. A desolação determinava aquele grupo. Afinal de contas, eles estavam levando um jovem morto, deixando inclusive para trás a sua querida mãe, que já era viúva. Havia uma multidão carregando um amado filho de uma querida viúva. Nessa multidão as pessoas, elas se olhavam e choravam, se abraçavam. Elas não conseguiam ver esperança de futuro. Eu fico imaginando as pessoas ali em volta daquela viúva, conversando umas com as outras. Eu imagino que um perguntava assim, mas e agora o que vai ser dessa mulher? Eu imaginava o outro fazendo um semblante de desespero, dizendo assim, mas como ela vai sobreviver agora? Quem vai cuidar dela? A viuvez na época de Jesus não se tratava da mesma viuvez dos dias atuais. A mulher sem o esposo, na época de Jesus, ela dependia dos filhos homens para sobreviver. Quando a mulher ficava viúva, a única salvação que ela tinha era continuar tendo minimamente uma vida digna a partir da companhia dos filhos. Caso ela não tivesse filho, a sua situação era extremamente difícil em todos os âmbitos da existência. O filho, o homem, para uma viúva, era fundamental para que ela tivesse vida social, sustento básico. Essa mulher, ela não tinha apenas perdido o marido há pouco tempo. Segundo o texto, ela estava indo sepultar o seu único filho. Era a maior tragédia que uma mulher poderia enfrentar na época de Jesus. Perder o esposo e perder o filho homem. A vida daquela mulher poderia acabar ali também. Não havia mais esperança para ela. Tanto que o texto diz que ela chorava muito, copiosamente, diz o texto. Bom, primeira multidão. É a multidão que não tinha razão para crer. Todo mundo entendeu até aqui? Ótimo. Segunda multidão, para terminarmos. O texto fala de uma multidão que encontrou razão para crer. Essa multidão, ela era coordenada por Jesus. À frente dessa multidão estava o general, Jesus, o triunfante, o dono de todo poder e autoridade, cheio de graça e brilho. Essa multidão não temia nada. Aleluia! Nenhuma escuridão era capaz de predominar-se sobre essa segunda multidão. A presença de Jesus no meio dessa segunda multidão fazia toda a diferença. Jesus não poderia jamais passar desapercebido no meio da multidão. O texto diz que Jesus controlava todo tipo de ameaça, seja ou fosse ela demoníaca, fosse ela de doenças crônicas, incuráveis aos olhos dos homens. O texto diz que Jesus, o Senhor, o comandante dessa multidão, tinha todo o domínio sobre ventos, sobre chuvas, sobre tempestades, sobre tudo. Jesus curava qualquer enfermo que cruzasse em seu caminho, com autoridade. Jesus expelia qualquer legião que amedrontava as pessoas. Jesus fazia alimento se multiplicar exponencialmente. Jesus tinha todo o poder, Jesus ressuscitava pessoas. Portanto, no meio dessa segunda multidão estava a presença de Jesus, aquele que tem todo o poder. Essa segunda multidão encontrou em Jesus uma força capaz de superar toda ameaça de morte.
ela conheceu a luz que rompe sobre as trevas. Essa multidão passou a habitar na presença do Deus Todo-Poderoso de uma forma incalculável, de uma forma indescritível. Queridos, existe um tempo, existe uma categoria de vida, existe uma experimentação nesse mundo que só pode ser degustada, sentida, construída a partir da presença de Jesus. Somente a partir da presença de Jesus. Algo que jamais a mais alucinante droga pode dar. Algo que jamais os melhores prazeres carnais, as maiores orgias, as pessoas mais vistosas, jamais podem oferecer aquilo que Jesus pode oferecer. Nem todo o ouro do mundo, nem toda a prata, nem todos os luxos, nem todas as viagens, nada pode ser comparado a uma experiência que reside na presença de Jesus. O que vocês viram aqui não é uma encenação, não é um teatro, é gente humana, carregada de deformidades, que entenderam que em Jesus há algo diferente. Há algo diferente. E não é sobre igreja, não é sobre ritual, não é sobre dogma, não é sobre nenhum tipo de prática pagã, religiosa. É sobre a presença de alguém que invade a nossa vida. E isso não dá para explicar em palavras. Porque qualquer tipo de adjetivo, de descrição verbal que eu possa fazer aqui, jamais será suficiente para experimentar ou para dar a você a experimentação daquilo que de fato é. Já viu quando alguém pega um bom churrasco? Alguém que gosta de churrasco? O pessoal nem consegue falar, porque vem uma coisa de dentro para fora que mexe com a gente. Sabe quando alguém pega aquela carne boa de churrasco, bem temperada, no ponto certo? Tipo aquela que eu comi ontem junto com a Juliana, as crianças, na casa da irmã Rita do Mão Leopoldo. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Deus nos fala ali em volta da mesa. Sabe quando alguém pega aquela carne e passa a saborear a carne? E fala assim, mas que coisa maravilhosa. Aí tem outro 2 metros de distância que está com fome e não conseguiu acessar a carne e fala, mas como assim? Ah, mas não dá para explicar. E aí a pessoa chega a fechar os olhos para degustar aquele sabor encantador e fala, mas eu não consigo. Ah, é gostoso, mas gostoso é muito pouco. É surreal, também não é muito pouco. Não dá para descrever. Existe algo em Deus que não dá para dizer a você em palavras. Se eu falar que é encantador, é insuficiente. Se eu falar que é transformador, é muito vago para você. Existe algo em Cristo que só pode ser experimentado em sua presença. Aí Jesus, ele, em sua grandiosidade, em sua presciência, em sua onipotência, ele resolveu instituir um povo, como a gente aqui. Um povo como inúmeras igrejas de nossa cidade. Igrejas que se reúnem para amarem a Jesus, para conhecê-lo. Ele instituiu esse ambiente que tem cheio de problemas, que está cheio de dificuldades, mas ele instituiu esse povo para que nós acessássemos a presença de Jesus através dessa convivência. Jesus, ele passou a habitar no meio da multidão. Onde Jesus estava, a presença da glória de Deus estava, junto com a multidão. Essa segunda multidão fala de um povo que encontrou a capacidade de crer. Essa segunda multidão, em seu percurso de vida, um dia se deparou com a verdadeira esperança da vida. E segundo texto, para concluir, um dia, a multidão da esperança, que caminhava na batuta do próprio Cristo, ele que fazia tudo, ele que coordenava, ele era o maestro da sintonia, palmilhada pelos seguidores. Os seguidores iam caminhando a partir
da harmonia que o próprio Cristo tocava. Essa multidão da esperança um dia invadiu a aldeia, a pequena cidade de Naim. E, de uma forma estrondosa, interceptou a caminhada da morte. Uma multidão, ela se aproximou do cortejo fúnebre, gerando ali um impacto que nunca teve precedentes. Um povo do choro, um povo do lamento, um povo sem esperança encontrou um povo vibrante, com roupas batidas também. Um povo que talvez há poucos minutos tinham se perdido em alguma conversa ali. Um povo que estava ali se perdoando, um povo que estava tentando se encontrar no eixo de Cristo, mas o fato é que essa multidão que caminhava, cheia de deformidades, debaixo da ação e da liderança de Jesus, encontrou uma multidão, um cortejo que estava sem esperança, vivendo e caminhando debaixo do choro. Um dia, a luz da esperança de um povo rompeu com as trevas de um povo sem esperança. É o texto que nós lemos. Quando Jesus e seus discípulos se aproximaram da porta da cidade, se depararam com esse cortejo. E a história diz que a caminhada daquele cortejo fúnebre, a partir da presença de Jesus, mudou para sempre. Mudou para sempre. Todas as vezes que o cortejo da morte se depara com o cortejo da vida, o cortejo da morte precisa parar. O cortejo da morte não pode conseguir passar pelo cortejo da vida sem receber efeitos de vida. Jesus Cristo e sua multidão irromperam no meio da caminhada do cortejo de morte. O cortejo precisou, apesar de todas as razões para chorar, precisou parar. Queridos irmãos, queridas irmãs, você que está nos visitando, você que está nos ouvindo, se existe algo no seu coração que gera dor em você, choro em você, diante da presença de Jesus e da sua multidão, você precisa parar. Há força em Jesus para interromper a sua caminhada de dor, de morte, de choro. No caminho da desesperança, a mulher que estava indo enterrar o seu único filho encontrou com Jesus e o seu grupo. E quando Jesus se aproximou dessa mulher, o que ele disse? Não chores, não chores. Ah, meus irmãos, o mundo sem esperança precisa ouvir essa mensagem da multidão que está com Jesus, dizendo: não chores, não chores, não chores, não chores, não chores. Jesus quebrou todas as regras e tocou naquele caixão. Se você gosta de estudar a Bíblia e conhece um pouco do Antigo Testamento, você deve se lembrar que a pessoa que tocasse no esquife, num caixão, ela se tornaria cerimonialmente impura. Isso tratava-se da lei do Antigo Testamento. Mas, para Jesus, a misericórdia, o amor, o acolhimento estão muito acima de qualquer tipo de lei. Jesus é o próprio aperfeiçoamento da lei. E o texto diz que Jesus tocou naquele caixão e o cortejo parou. E Jesus olhou para todos, olhou para aquele defunto que estava ali deitado e disse: levante-se. Naquele momento, o destino de toda uma multidão foi reconfigurado. Aquela multidão de morte passou a continuar a caminhada cheia de esperança, cheia de alegria. Se tivesse ali algum instrumento musical próximo, certamente ele seria tomado. E aquela multidão passaria a continuar o percurso, celebrando a vida, celebrando a vida, celebrando a vida.
Em qual cortejo você está? A voz da esperança está sendo ecoada neste local, desde o momento que você se adentrou aqui. Não sei como você chegou aqui hoje, mas eu desejo muito, 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 que em seu coração a voz da esperança possa ser ecoada agora. Você pode fechar os seus olhos comigo? Se você puder, não se locomova, que haja absoluta concentração aqui. Indubitavelmente, você e eu estamos em um desses dois cortejos. Ou nós estamos desfrutando da presença de Jesus, do seu poder, e caminhando para um futuro seguro e glorioso. Ou nós estamos sem Jesus, amargando um presente cheio de dor, marcado pela falta da esperança. Talvez você veio a este culto, talvez você está assistindo esse culto, sem muita razão para se alegrar. Talvez você está aqui mais se alegrando pela alegria do outro, porque para você mesmo, você não consegue elencar muitas razões para se alegrar. Talvez para você os dias tenham sido sombrios. Talvez o seu desejo mesmo é que a vida acabe. Talvez você tenha perdido coisas que para você são rudimentares, são indispensáveis. Talvez para você a vida tenha dado umas experiências muito amargas. Talvez você tenha caminhado debaixo de uma nuvem bem espessa. Talvez para você os dias tenham sido escuros. Talvez você tenha perdido coisas muito importantes para você. Talvez você não tenha conseguido alcançar coisas que para você seriam fundamentais para estar bem hoje. Talvez a sua vida se parece mais com um cortejo fúnebre. Talvez se você tivesse que morar numa cidade, a partir da sua realidade, a cidade que você moraria seria Naim. Um lugar onde até a arqueologia demonstra morte, com as cavernas de sepultamento. Mas eu quero que você saiba, em nome de Jesus, que o Senhor trouxe você para este lugar hoje. Eu quero que você saiba que por trás de um convite, por trás de uma curiosidade, por trás de uma noite festiva, existe o próprio Senhor tocando em você para que você ouvisse a voz da esperança. Quero que você saiba nessa noite que no decurso da sua vida você acabou de encontrar o cortejo da esperança. Nós somos um povo cheio de limitações. Nós temos que arrumar um monte de coisa dentro de nós. De vez em quando a gente tem umas brigas entre nós. De vez em quando a gente se concentra mais em nós mesmos do que em Cristo e no outro. De vez em quando a gente olha para o nosso estômago, para o nosso ventre, como o centro da nossa vida. Mas eu quero que você saiba que esse movimento, ele representa o cortejo da vida que é liderado por Jesus. Jesus está em nosso meio e Ele se apresenta todas as vezes que a gente se reúne em nome dEle. Jesus, Ele está em nossas mesas. Jesus está todas as vezes que nos reunimos aqui. Jesus está em nossos estudos bíblicos, em nossos discipulados, em nossos grupos familiares. Jesus está quando nós nos reunimos para passear, para fazermos piquenique, para fazermos almoços, jantas. Jesus está conosco e Ele tem nos abençoado tanto, tanto, tanto. O que você viu aqui é uma fração daquilo que Jesus tem feito em nosso meio, porque Ele tem feito também na minha vida, na vida de todos que estão congregados aqui, em dimensões diferentes, em lugares diferentes, em períodos diferentes, mas Jesus está
atuando em nós, nos dando esperança, vida, alegria, sentido de existência. Quero que você saiba que nessa noite você encontrou o cortejo da esperança, porque Jesus está entre nós, está em nós, e Ele está nos conduzindo. E se você estiver com algo representando a morte em você, Jesus quer tocar em você. Jesus quer dar a você aquilo que aparentemente aos teus olhos não seria possível acontecer. Ah, meus irmãos, Jesus quer dar a você aquilo que para você é improvável. Se o cenário da sua vida alimenta no teu coração a desesperança, a incredulidade, eu quero que você saiba que Jesus, aquele a quem nós amamos, aquele a quem nós adoramos, Ele e somente Ele é capaz de dar a você aquilo que você não consegue ter. Talvez é uma alegria, é uma paz, talvez é um contentamento que acompanha você ao amanhecer, ao adormecer, quando você trabalha, quando você descansa. Talvez o que você precisa é uma paz que excede o entendimento. Eu quero que você saiba que Jesus pode lhe dar. Talvez para você o que falta é uma alegria de vida, é uma alegria que não é circunstancial, não é uma alegria que nasce quando você tem aquilo que você quer, não é uma alegria que nasce quando você está com a conta cheia de dinheiro, quando você está com uma saúde física vibrante. Não, é uma alegria que está em você, independentemente do momento que você vive. Talvez o que lhe falta é essa alegria, e Jesus, Ele tem essa alegria para lhe dar. Talvez é uma família melhor, talvez é uma família inclinada aos pés de Jesus, talvez é uma vida onde você mergulha em uma experiência contínua com Jesus dentro do seu âmbito doméstico. Talvez o que Jesus tem para fazer a você é algo que possa transformar a sua casa. Quero que você saiba que Jesus pode transformar. Você não precisa viver chorando, lamentando o cenário da sua casa, lamentando a vida dos seus pais, lamentando a vida do seu cônjuge, lamentando a vida dos seus filhos. Não, Jesus é capaz de interromper a sua caminhada familiar que está sendo direcionada para o sepulcro. Uma caminhada marcada por choro, por lamento, por dor. Jesus é capaz de transformar o cenário da sua vida familiar, porque Ele é o Senhor que toca e gera vida mesmo onde não há. Quero que você saiba que, assim como Jesus tocou na vida daquele homem, Ele deseja tocar em sua vida. Ele pode e quer enxugar as suas lágrimas. Ele pode e quer dar força a você. Ele pode e quer acolher você na solidão que você amarga hoje. Ele pode devolver a alegria e a salvação a você.